Olá, esse é um trabalho sobre matemática financeira, focado na inflação e deflação. A dupla que irá apresentar sou eu, Ana Vitória, e Luiz Guilherme. Então, a inflação é um fenômeno que apresenta o aumento de preços de bens e serviços. Ou seja, se houve o aumento de preço de uma série de produtos de forma contínua, é porque houve uma inflação nesses produtos. Porém, se for o caso de apenas um produto individualmente aumentar de preço, repentinamente, isso não vai indicar uma inflação. Porque a inflação, ela implica na diminuição do poder de compra da moeda. Ou seja, se há inflação, o seu dinheiro vale menos e logo você consegue comprar menos ao longo do tempo. E na maioria das vezes, a inflação ela não é o grande vilão. Manter os preços subindo lentamente e previsivelmente se tornou um dos papéis mais importantes dos bancos centrais e dos governos ao administrar uma economia. Mas a inflação ela pode ter tendências desagradáveis se sair do controle. Ela, de uma maneira estável, é super saudável. O problema mesmo é quando ocorre que ela sai do controle. E para começar a entender, a gente tem que saber que a inflação ela é expressa anualmente e na forma numa taxa percentual. Por exemplo, de 3% de inflação significa que os preços de toda aquela economia estão 3% mais altos do que há um ano atrás. Como eu disse, ela se mede anualmente, a inflação ela pode ir de zero ao infinito. Abaixo disso, temos o que a gente chama de deflação. E a deflação é justamente o oposto da inflação. Ela é um fenômeno econômico no qual o custo de produtos vai diminuindo pouco a pouco, ocorrendo uma valorização do dinheiro. A inflação ela pode ter causas de curto ou longo prazo, mas de forma geral, podemos dizer que o aumento da inflação está relacionado com alguns casos. A emissão de papel moeda, ela é um dos casos que vai injetar mais liquidez na economia e, como consequência, tende a elevar a demanda por bens e serviços. Essa elevação na demanda ocorre porque a emissão faz com que haja mais moeda na economia do que o necessário para o nível de transações. E dessa forma, a emissão de moeda gera um estímulo na economia que não é acompanhado pela oferta de bens e serviços. Esse descompasso entre oferta e demanda gera efeitos negativos com relação à inflação. A emissão de moeda normalmente é um recurso utilizado pelos governos em situação de déficit público. E dessa forma, é possível afirmar também que indiretamente o déficit público são causas da inflação. E também temos a redução de taxa básica ou diminuição da taxa de juros e que ela pode causar inflação. Por quê? Principalmente por meio de estímulo ao consumo e investimento. Quando as taxas de juros são reduzidas, os empréstimos diminuem, tornando o crédito, os custos de empréstimos diminuem, tornando o crédito mais acessível para os consumidores e empresas. Isso geralmente leva a um aumento na demanda por bens e serviços, e se a produção não consegue acompanhar rapidamente o aumento na demanda, a oferta pode ficar de lado, resultando em pressões inflacionárias. Além disso, a redução da taxa de juros pode incentivar o endividamento, levando as pessoas a gastarem mais. O aumento na demanda sem um aumento correspondente na oferta pode impulsionar os preços para cima, contribuindo para a inflação. A inflação ela pode ser dividida em alguns tipos. A gente tem a de demanda, que é o mais famoso, mas se diz assim, se um produto ele tem maior demanda do que ele consegue produzir, é natural que o valor do produto suba. Isso também acontece quando há maior disponibilidade de crédito. Com a maior poder de compra, as pessoas conseguem gastar mais, aumentando a demanda geral e, consequentemente, tornando os produtos mais caros. A gente também tem a de custos, que já também gera uma inflação, porque o produtor acaba repassando um aumento do custo de produção para o produto final. A, a demanda, nesse caso, ela não tem muito impulso nisso, ela permanece constante, o que muda é só o custo.
Também é possível que, com um maior custo, a produção de algum produto também fique limitada. É o que acontece com o que estamos vivendo hoje no Brasil, principalmente nos alimentos. Em razão desse aumento nos custos, a produção, no aumento do custo da produção e demanda. A inflação do tipo inicial ela é causada pela expectativa dos índices passados, uma memória inflacionária. Ou seja, a inflação atual ela é decorrente do índice passado somado à expectativa de inflação futura. Vamos imaginar que um fazendeiro sabe que a inflação está subindo 0,5% ao mês. E aí esse mesmo fazendeiro ele vai querer se antecipar à inflação do mês seguinte para não ter uma janela de prejuízo. E para isso ele se antecipa ao acreditar que a inflação, ao que ele acredita que a inflação será do mês seguinte. E aí ele já cobre a diferença. E vira uma profecia autorrealizada. A gente também tem a hiperinflação, que ela é um nível de inflação considerado muito acima do tolerável. Além da ter uma alta elevação dos preços, e esse cenário pode gerar uma forte desvalorização da moeda local e pode acabar também gerando uma recessão econômica. A gente tem os exemplos que é o Brasil na década de 1980 e a Alemanha na década de 1920. E quais são as consequências da inflação? A gente tem a primeira, que é a consequência é a queda no poder de compra, que mesmo com o aumento dos salários anuais, eles nem sempre acontecem ao mesmo tempo que os preços sobem. E isso resulta em uma perda real no poder de compra, o que significa que, eventualmente, podemos comprar menos coisas do que antes. E menos compras levam à queda do consumo e diminuindo as vendas das empresas, e, por sua vez, reduzindo os investimentos. A gente também tem impactos negativos no PIB, porque menos consumo e investimento causam estragos no produto interno bruto do país. O PIB, ele inclui coisas como o que as famílias compram, os investimentos privados, gastos do governo e saldo da balança comercial. Se o consumo e investimento estão em baixa, é provável que o crescimento econômico do país também continue. A gente também tem um crescimento da dívida pública. Quanto maior a inflação, mais o governo precisa gastar para se financiar. Isso leva a gastos crescentes com o serviço da dívida pública, o que pode facilitar a ocorrência de déficits públicos recorrentes. Assim, a inflação ela não é apenas sobre o preço subindo, mas um efeito dominó que afeta desde o que podemos comprar até o crescimento econômico e as finanças do governo. E quais são as causas da deflação? A gente vai ter o aumento da oferta ou de bens e serviços e uma falta de demanda equivalente. Imagine que há mais produtos disponíveis do que as pessoas querem comprar. Por exemplo, se muitos computadores são produzidos, mas as pessoas não estão comprando o suficiente, os fabricantes são forçados a baixar o preço para se livrar daquele estoque. Também temos menos circulação de dinheiro. Se a quantidade de dinheiro que as pessoas usam diminui, eles gastam menos. Isso também contribui para a deflação, pois a demanda por produtos e serviços diminui. E quais são as consequências da deflação? A gente tem a recessão, que a deflação ela pode levar a uma recessão, pois as pessoas adiam as suas compras esperando preços mais baixos. E a menor demanda leva à diminuição da produção e investimentos, resultando numa economia mais lenta. Também podemos ter o desemprego, porque a recessão causada pela deflação muitas vezes resulta em cortes de empregos, pois as empresas produzem menos e precisam de menos trabalhadores. E pode ocorrer também a falência de empresas. Empresas que, nesse caso, não conseguem vender seus produtos e acabam enfrentando dificuldades financeiras e levando à falência e fechamento de negócios. Ocorre também o aumento do trabalho informal,
porque a gente tem a junção da falência das empresas somada ao desemprego, né? Que um acarreta o outro. As pessoas precisam recorrer ao trabalho informal para conseguir sobreviver. E muitas vezes sem benefício ou proteção social. A gente também tem um aumento nos juros reais. A deflação ela pode aumentar os juros reais, tornando o pagamento de dívidas mais difíceis e reduzindo o dinheiro disponível para o consumo e investimento. A gente também pode acabar tendo uma queda na arrecadação pública. A gente vai ter menos atividades econômicas e leva a uma redução na arrecadação de impostos, limitando a capacidade do governo de financiar programas e serviços sociais. Então, a deflação ela não é sobre preços mais baixos, ela também desencadeia uma série de problemas que afetam empregos, empresas e economia como um todo. Então, a inflação ela é medida de acordo com a variação de preço na cesta de serviço. E a cesta de serviço ela é um conjunto de gastos de mercadorias e serviços que uma família brasileira possui. E elas vão ser separadas entre alimentos e bebidas, habitações e artigos de residência, vestuário, transporte, saúde e cuidado pessoais, despesas pessoais e educação e comunicação. A análise de preço desses artigos consumidos por um determinado público corresponderá ao índice de inflação. Começando pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, ele utiliza dessa cesta de serviço em um público que recebe de 1 a 40 salários mínimos, sendo o de maior utilização. Enquanto isso também há o Índice Nacional de Preços ao Consumidor, o INPC, que utiliza da mesma cesta, porém o público-alvo ele é mais restrito, de 1 a 5 salários mínimos. Outro índice também muito utilizado é o Índice Geral de Preços, é o IGP, que ele é determinado pelo Instituto Getúlio Vargas e que consiste na média ponderada dos índices de preços ao produto amplo, índices de preços ao consumidor e índices nacional de custo da construção. E ele é utilizado para medir reajustes de aluguéis, seguros de saúde e tarifas públicas. Resumidamente, por meio dos índices é feita uma comparação entre os preços de cada um, determinando o período com os preços do período anterior. E no Brasil, essa comparação ela é feita em 13 áreas urbanas, com 430 mil preços em 30 mil locais diferentes. Assim, a variação de preço ao consumidor no período indicará uma inflação ou deflação. Olá, meu caro telespectador. Eu sou Luiz Guilherme e eu vou continuar esta apresentação. Bom, primeiro vamos começar por um questionamento que é sobre como a deflação é medida, o que acaba sendo meio contraditório, né? Já que a deflação é o inverso da inflação. Logo, ela é medida da mesma forma, que é com a ajuda de índices. Esses índices, no caso, já foram citados no trabalho, e os preços de um determinado período são comparados com os preços de um período anterior. No Brasil, a comparação é feita de 30 mil locais diferentes, com 430 mil preços em 13 áreas urbanas. Portanto, as alterações nos preços ao consumidor durante esse período implicam se houve um cenário de inflação ou de deflação. Eu achei interessante, já aproveitando esse gancho de inflação e deflação, falar sobre a variação da inflação nos últimos 20 anos. No caso, eu trouxe um cenário de julho de 2003 a julho de 2023. E aí está o gráfico, onde após visualizar o gráfico da variação da inflação nos últimos 20 anos, é apresentado diversas oscilações, né? Essas que podem ser explicadas de acordo com cada acontecimento que teve na época. A gente, primeiramente, tem que saber o que é o salário real e o salário nominal. O salário nominal é o salário medido em quantidade de moeda, no padrão monetário vigente. O salário real é o salário medido em termos de poder de compra,
Basicamente, é o que a gente consegue comprar com um salário nominal em um dado período. Em 2003, a inflação ela veio de uma baixa, porque em 2002 a inflação foi enorme com a alta do dólar, onde o salário nominal cresceu abaixo da produtividade do trabalho e o salário real caiu. Entre mais ou menos 2004 e 2005, a inflação foi maior por conta de uma valorização do preço das commodities na época, fazendo o salário real crescer também, e o padrão de crescimento da economia brasileira começou a mudar. A partir de 2006, mais ou menos, o custo unitário do trabalho explicou boa parte da inflação na época, já que ele é um bom indicador da competitividade industrial de um país. Ao relacionar o salário médio pago pela indústria com a produtividade da mão de obra. Nisso, o salário nominal cresceu mais rápido, fazendo a inflação cair pela valorização do real, mas subiu pouco tempo depois pela alta circulação da moeda. O impacto da crise internacional de 2008 também contribuiu para o drástico aumento da inflação, com a desvalorização da moeda e das commodities que voltaram a se valorizar em 2009, contendo um pouco a inflação nesse período. A partir de 2011, houve a falta de controle sobre a política de preços, incluindo preços administrativos e preços livres. Os preços administrativos são os preços que o governo tem o direito de regular, como telefone, produtos petrolíferos, né, eletricidade, planos de saúde, ou aqueles que os governos estaduais ou municipais regulam, como a água, IPVA e transporte público. Os preços livres são todos os demais preços incluídos no cálculo do IPCA, ou seja, demais preços sem intervenção do governo, no caso. O que eu ia falar? Esse descontrole nesses preços fez com que em 2015, juntamente ao alto desemprego, a taxa de inflação fosse lá em cima, né? Ela já vinha de oscilações, mas em 2015 ela atingiu um certo pico, onde a inflação é enorme, o que se explica pela decisão do governo de reorganizar e reequilibrar os preços administrados. O preço aumentou menos que o preço livre e o governo estava reorganizando estritamente a energia elétrica e os derivados do petróleo. A eletricidade e os derivados do petróleo fazem parte do custo de quase tudo que é produzido, o que significa que o aumento da energia e no combustível leva ao aumento dos preços no mercado. E também vale dizer que nos últimos anos, a hipótese mais aceita que nós temos sobre essa variação, oscilação da taxa de inflação, seja pela alta do câmbio, o aumento do preço da um aumento do preço das matérias-primas, como o petróleo, e o principal de tudo, a pandemia de Covid-19, que causou um abalo na economia. Eu também achei interessante falar dos impactos da inflação e da deflação, mas eu vou falar primeiro dos impactos da inflação. A inflação e a deflação, no caso, podem afetar o rendimento, né, e despesas das pessoas de diferentes maneiras. No caso da inflação, à medida que os produtos ficam mais caros, o custo de vida das pessoas aumenta e a gente tem a perda do poder de compra. Além disso, pessoas com baixo poder aquisitivo estarão em desvantagem, porque você compra menos com a mesma quantidade de dinheiro, né? E a redução desse consumo reduz as previsões de vendas, o que reduz o investimento e acaba causando dívida e desemprego. O rendimento também ele é afetado, e nisso a inflação ela é descontada no valor do investimento. Por exemplo,
você pode ter a perda de dinheiro, o investidor pode ter perda da parte do dinheiro investido. Vamos usar um exemplo de um investidor que fez um investimento de 10%, mas houve uma inflação de 2%, seu rendimento será apenas de 8%. Tendo o mesmo investimento de 10% em uma inflação de 11%, ele acabou saindo com lucros negativos. Basicamente, ele perdeu dinheiro. E já nos impactos da deflação, quando os preços diminuem a curto prazo, vai aumentar o poder de compra, o que é bom, se você parar para pensar, porque vai ter um consumo maior e as pessoas vão conseguir comprar mais. Mas o problema é a longo prazo, onde as pessoas podem acabar adiando as compras, esperando que haja mais redução do preço, e nisso que elas não compram, elas fazem recessão, vai desestimular o consumo e vai diminuir a demanda de produção e vendas, o que reduz o movimento do mercado e acaba aumentando o desemprego, né? Aí eu trouxe algumas maneiras de como reduzir a inflação. As mais comuns, né? No caso, duas maneiras. A primeira é a política monetária, que é os bancos centrais utilizarem a política monetária para aumentar as taxas de juro. Esse aumento destinado a controlar os preços da inflação, o que reduz o crédito disponível e reduz o poder de compra do consumidor. Outro tipo é a intervenção governamental, em que o governo vai suprimir temporariamente a inflação, intervindo em indústrias controladas, como no caso de combustíveis e energia, sem atualizar o aumento da produção dos bens para a produção final. E aqui eu achei que seria bem interessante falar como as classes sociais reagem de acordo com a inflação. Basicamente, com o aumento da inflação, as classes sociais vão sentir o impacto de forma diferente. A parte mais rica da população geralmente possui maior conhecimento e controle sobre o próprio dinheiro, claro. Eles acabam por sofrer com a inflação, como nós também, já que o seu dinheiro está perdendo valor. Mas ainda assim, na maioria dos casos, não são mudanças drásticas para que o estilo de vida seja impactado, pois não precisam se preocupar com a própria sobrevivência, mas em outros serviços que não são essenciais para a vida, né? Que podem ser afetados, mas como luxuosidades, pode-se dizer, como por exemplo o transporte, já que eles têm dinheiro extra para isso. Mas enquanto aos mais pobres, enquanto muitos trabalham apenas para comer, quando eles só recebem o suficiente justamente para comer, eles acabam muitas vezes tendo que sacrificar coisas pela sua própria sobrevivência, como no caso de pais de família, que muitas vezes optam por pular refeições para dar o que comer aos seus filhos. O que nos leva nessa grande diferença de estilo de vida e como as classes sociais são impactadas, onde os mais ricos podem acabar por mudar serviços não essenciais que não impactam na sua sobrevivência, enquanto o aumento da inflação acaba afetando as pessoas mais pobres, fazendo com que muitas vezes elas acabem passando por situações mais precárias de vida. E nossa apresentação chegou ao fim. Eu espero que você, telespectador, tenha gostado dela. E é basicamente a ideia que a gente trouxe. Obrigado pela atenção até aqui e tchau.